Olha, eu vou falar sobre chuvas artificiais. É possível você fazer uma chuva? É possível sim. Eu mesmo já fiz chuva artificial, um processo muito interessante de se fazer. Na década de 80 eu trabalhei num grande projeto lá entre Petrolina e Juazeiro, entre Pernambuco e a Bahia, né? E nós tínhamos inclusive 25 estações meteorológico automático instalado de um lado, 25 estações meteorológicas instaladas do outro, e o objetivo era analisar para ver se nós estávamos realmente conseguindo fazer a chuva ou não. Então, para ver estatisticamente o resultado, inclusive calcular e verificar a viabilidade do projeto. Como é que nós fazemos a chuva? Vamos entender um pouco então como é que a nuvem se forma. Bem, para a nuvem se formar, você tem que ter uma disponibilidade de vapor d'água. À medida que esse vapor d'água ele vai subindo, né, ele vai tender a condensar. O vapor d'água não se condensa por si só se ele não ter um núcleo. Ele necessita ter um núcleo. Então, olha que coisa interessante, toda gotícula de água ela tem que ter um núcleo, porque dificilmente ela vai se formar. Isso é um processo raríssimo de acontecer na atmosfera. No nosso caso aqui, do Brasil, a maioria das nuvens nossas nós chamamos de nuvens quentes. São nuvens que a temperatura dela, praticamente quase toda a temperatura dela ao longo do ano, né, são temperaturas acima de zero. Só no caso, alguns casos específicos, nós temos cumulonimbus, né, que nós temos locais com temperatura de menos 50, menos 60 graus centígrados. Mas 99% das nossas nuvens de latitudes baixas são nuvens que nós chamamos de nuvens quentes. Então nós utilizamos o cloreto de sódio, que é esse sal mesmo de cozinha. É claro que não é uma partícula muito grande, é uma partícula muito pequenininha, então nós determinamos exatamente o tamanho dessa partícula. Nós tínhamos uma instrumentação meteorológica, nós lançávamos na atmosfera para saber o conteúdo de vapor d'água que tinha na atmosfera, porque dado aquele conteúdo de vapor d'água, nós íamos jogar uma quantidade de cloreto de sódio para funcionar como núcleo, porque no Nordeste você tem muita umidade. O que acontece lá é que as nuvens não têm estrutura vertical muito grande e as gotículas com isso elas são muito pequenininhas e evaporam antes de chegar na superfície. Então nós íamos na base da nuvem, onde que já existia um início de uma formação de nuvem, passávamos com um avião pulverizando, teoricamente seria isso mesmo, pulverizar a nuvem com cloreto de sódio, jogávamos e esse vapor d'água ele ia se condensando, a nuvem ia aumentando o tamanho, aí são vários processos físicos. Dentro da nuvem você tem um próprio vento que ele gira dentro da própria nuvem, uma circulação, e com isso ele pega gotículas que estão mais na base, ele leva até o topo, à medida que ele está levando até o topo, vão se chocando, vão ter um fenômeno que nós chamamos de arrasto, ele puxa moléculas também, ou gotas d'água que estão próximas, e com isso ela vai aumentando de tamanho até que acontece a chuva. Você não pode jogar cloreto de sódio muito além do normal, porque senão você acaba supernucleando a nuvem e você vai dissipar a nuvem em vez de formar a nuvem. Então esse é um processo que já desde a década de 50 se utiliza em vários países do mundo. Nós começamos aqui na década de 80 a fazer uma pesquisa científica. Claro que nós já chegamos a ter pessoas aqui no Brasil nucleando, que nós chamamos de o processo de nucleação de nuvens, né, até na década de 60. E aqui em Minas Gerais mesmo nós chegamos a ter uma pessoa com um avião rodando e fazendo, né? Só que era uma coisa bastante rudimentar. Nesse projeto que nós trabalhamos, foi um projeto aí que durou mais de 5 anos, formando nuvens, né? Nucleando nuvens, formando, e é interessante que depois que a gente passava com o avião nucleando, até que a gente dava a volta com o avião, quando passava, demorava um pouco, quando a gente contornava, quando a gente voltava, já estava ocorrendo a chuva. E com isso nossas estações meteorológicas iam coletar essa chuva, nós tínhamos, era aleatório, uma moeda que a gente jogava para cima e falava, olha, tinha nuvem no céu, tinha nuvem tanto do lado esquerdo como do lado direito, por exemplo. Então eu jogava essa moeda e falava, olha, hoje eu vou para o lado esquerdo ou vou para o lado direito? Hoje eu vou para o lado direito. Então eu vou lá, vou nuclear as nuvens, formar a chuva e depois vou comparar a chuva que ocorreu naquelas estações meteorológicas, naquelas 25 de um lado,
com a de outros que eu não nucleei, para ver como é que era o efeito meu da minha nucleação. Porque a nossa dúvida era o seguinte, que será que a chuva ela ia acontecer e nós só adiantamos o processo? Entendeu? Ou não ia acontecer chuva mesmo, então nós realmente fizemos chuva. Bem, chegamos à conclusão que nós conseguimos aumentar em 16% na precipitação nas regiões. Então é possível sim fazer chuva, é muito fácil, o processo não é difícil, né, de se fazer chuva, só que a viabilidade econômica, porque você necessita de avião, você necessita de aparelhagem específica, de técnicos, né, com muita capacidade, né, para estar fazendo esse tipo de empreendimento. Agora, no sul do Brasil existe um outro fenômeno que é muito interessante, que é o de supernucleação da nuvem, que lá existe plantação de maçã, então vem uma chuva muito forte, que é aquele formado pelo processo frontal, um cumulonimbus que vai provocar muitos granizos, e com plantação de maçã, um granizo caiu em cima da maçã e deu um risquinho nela, ela perdeu o valor comercial. Então você tem que inibir a formação de granizos. E nós sabemos que no sul do Brasil é muito comum ter ocorrência de granizos. Então, em alguns estados do sul do Brasil, em alguns municípios, tem radares meteorológicos que eles identificam essas nuvens cumulonimbus e eles trabalham com foguetes. É um sistema russo que eles trouxeram para cá, e esse sistema também ele leva não cloreto de sódio. Como as nuvens lá são frias, são iodeto de prata, é um outro núcleo. Então ele leva até a nuvem, você lança, é como se você atirasse nas nuvens mesmo com esses foguetes, porque lá é mais fácil, porque você já sabe a entrada, a direção principal que vai chegar esse tipo de temporal. Então ele já se posiciona, esses foguetes, à medida que a nuvem está chegando, eles atiram na nuvem, ela vai supernuclear a nuvem e vai inibir a formação de granizos. É um processo que tem funcionado muito bem, tem vários pesquisadores que trabalham nessa área e com isso tem minimizado muitos problemas econômicos que acontecem lá nas maçãs, lá no sul do Brasil, né, devido à chuva de granizos, né?